Está no ar mais um episódio do Momento Indústria do Sistema FIEP. Nesta parceria aqui com a CBN, levamos assuntos importantíssimos ligados ao setor produtivo até você, e educação está sim entre eles. Vira e mexe, nós falamos aqui no Momento Indústria sobre as novidades, sobre iniciativas nesta área. E a indústria vai incorporando sim novas tecnologias em um ritmo acelerado, porque aí tem inteligência artificial, computação em nuvem, tem segurança cibernética, algo tão importante nos dias de hoje, automação, digitalização. Tudo isso já faz parte da rotina de empresas de diferentes portes, de diferentes segmentos. Mas nenhuma dessas tecnologias produz realmente resultados sozinha. Para transformar inovação em produtividade, é necessário que as empresas contem com profissionais preparados e em constante atualização. E aí entra a educação que eu mencionei por aí, a capacitação. É nesse cenário que surgem as trilhas de aperfeiçoamento do Senai Paraná. No lugar de oferecer cursos isolados, essa iniciativa organiza a formação em jornadas conectadas, com diferentes etapas de desenvolvimento, de pontos de entrada, de acordo com a experiência e os objetivos de cada profissional. E para explicar como funciona essa proposta, eu, Joyce Carvalho, recebo hoje aqui no estúdio da CBN a Daniela Gumiero Fernandes, gerente de planejamento e indicadores do Senai Paraná, e Cleverson Calegari, que é técnico de ensino sênior e responsável pelo desenvolvimento das trilhas de tecnologia e informação. Daniela, seja muito bem-vinda aqui à CBN, é um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço o convite. Também ao Calegari, muito obrigada pela participação nesse episódio. Olá, o prazer é meu. Bom, vamos falar então sobre essa novidade, Daniela. Quando se comenta sobre produtividade industrial, normalmente a gente pensa em máquina, a gente pensa em equipamento, em tecnologia, investimentos nessa área. Mas qual é hoje o peso da qualificação profissional nessa equação toda? Bom, não tem como pensar tudo isso sem a gente olhar para as pessoas. As pessoas é que fazem tudo isso acontecer. Sim. Se a gente não tiver pessoas qualificadas, não adianta você investir em altas tecnologias. Então, a gente Uhum. precisa olhar para o capital humano e estrategicamente investir nesse capital humano. Então, é fator de diferenciação a qualificação desses profissionais para que, de fato, tenha produtividade, que, né, a indústria seja competitiva. Então, não adianta investir só em Aham. tecnologia se a gente não tiver pessoas qualificadas. E é muito interessante esse olhar, até porque quando a gente fala de tecnologia da informação, por exemplo, nesta área, a gente pensa justamente nos programas, nos softwares, né, em todo esse aparato. Mas essa necessidade, Caligari, de atualização parece ainda ser mais urgente nesse segmento. Quanto tempo um conhecimento técnico permanece atual em áreas como inteligência artificial, cloud, segurança cibernética? É uma velocidade impressionante, né? É absurda, na verdade, né, porque a É. gente tem muita informação sendo divulgada, muitas atualizações sendo divulgadas, né. Então hoje a gente tem, a gente brinca que durante o período de um curso, as informações já mudaram, né. Então Aham. durante muitas vezes a gente está lecionando e a gente já está acompanhando coisas novas surgindo. Então o que eu acho legal dessa trilha que a gente desenvolveu, é que muitas delas têm atualizações periódicas já. Então a gente Tá. não está parado no tempo, né. Então a gente está sempre em busca de conhecimento, sempre em busca de atualizações, ainda mais nessas 3 vertentes, nesses 3 pilares, né, que fazem a transformação digital da indústria. Uma das trilhas, então, é de tecnologia da informação, mas estamos aqui falando das trilhas de aperfeiçoamento do Senai Paraná. Daniela, então essas trilhas elas representam o quê? É uma mudança na maneira como o Senai organiza, também apresenta os cursos de aperfeiçoamento. O que acaba diferenciando uma trilha de um conjunto de cursos avulsos? Na verdade, é uma evolução, é uma jornada, de evolução, onde a pessoa ela tem clareza dos próximos passos. Tá. Então, ela consegue, entender o que que ela precisa de conhecimentos introdutórios, como é que ela consolida esses conhecimentos e como ela adquire conhecimentos avançados. Então, e ela tem clareza dessa jornada, né, nessa progressão, né, olhando para as trilhas. É uma trajetória mesmo mais organizada, não é, Sim, Daniela? mais organizado. Para profissionais que querem, mudar de área, então não Tá. sabem por onde começar, para profissionais que já estão no mercado e querem se aperfeiçoar, e para gestores que muitas vezes estão em áreas técnicas e têm dificuldade de ter esse linguajar técnico. Tá. Então é uma trilha pensada, assim, para vários públicos.
Que é a Aliás, empresa também, para a né? empresa, para o aperfeiçoamento profissional e pessoal também, né, Sim. junta do interesse da empresa, do profissional, nesse ambiente tão importante. Mas, Calegari, como essa programação, como essa progressão, essa evolução aparece na prática nas trilhas da área de tecnologia da informação? O aluno, por exemplo, começa pelo primeiro curso, ele precisa seguir uma ordem necessária, pode entrar em outro ponto da jornada, como isso funciona? O que a gente pensou durante a concepção dessas trilhas é que a gente tivesse entradas intermediárias, né. Tá. Por quê? Porque a gente consegue ver desde aquele, profissional que está querendo mudar de área, como vocês comentaram, e a intenção dessas trilhas é justamente que a gente pegue o cara que quer mudar, ou seja, pega o pré-conhecimento dele, analisa e vê aonde na trilha ele consegue ingressar, e Uhum. também pega aquele aluno, por exemplo, que é o que mais pegava, lá no Senai as perguntas: "Ó, Calegari, eu quero entrar na área de cybersecurity, como é que eu faço? Eh, o que que eu posso por onde eu posso começar?". Então Uhum. a intenção da trilha foi justamente essa jornada aonde ele consegue do básico a chegar até o avançado, né, até pensando muito na evolução de carreira desse profissional. E é interessante isso sobre esse ponto de começo, ou onde a partir de onde pode se aproveitar. Porque, Daniela, no final das contas, as trilhas foram pensadas, como você comentou, tanto para aquelas que buscam crescer na carreira, quanto para aquelas, né, que precisam de aperfeiçoamento, para que as empresas também, né, aquelas empresas que precisam desenvolver as próprias equipes. Como a proposta vai atendendo na prática esses 2 públicos e esses universos diferentes? A pessoa ela consegue entender em que momento ela entra na trilha. Tá. Então ela consegue ter clareza do conhecimento prévio que ela tem e Uhum. como ela pode acompanhar e progredir naquele tema. Então é um olhar muito objetivo e muito, direcionado para os objetivos que a pessoa tem. E a empresa, ela consegue desenvolver as equipes para, desafios futuros ou para atender, desafios já postos. Então, consegue, de uma maneira muito clara e objetiva, entender como organizar esse desenvolvimento dos times. Porque muitas vezes a indústria também não sabe. Então, Aham. com esse olhar das trilhas e a gente monta ela personalizada, né, para os desafios que estão postos, você consegue direcionar muito mais os seus recursos de desenvolvimento profissional. Ah, é muito legal saber desse olhar diferenciado, não é, Daniela? Sim. Dessa necessidade, dessa adaptação. Aliás, Calegari, nas trilhas de tecnologia da informação, há também, lógico, elas contemplam a segurança cibernética, que você comentou, o cloud, que aí a gente lembra das nuvens, né? E também a inteligência artificial. Por que que essas 3 áreas, elas são tão importantes para a produtividade da indústria atual? Então, foi como eu chamei no início lá os 3 pilares da transformação É, digital, né. Sim. Porque hoje, com a velocidade da informação, com a velocidade da de todo a evolução tecnológica, ao mesmo tempo que um profissional está se preparando, por exemplo, para trabalhar dentro de um processo de cybersecurity da empresa. uhum, Tem muito mais gente tentando invadir do que gente em defender, né. Então a ideia é justamente é, fomentar esse mercado de hackers do bem, né, para que a gente consiga ter a segurança embutida dentro da indústria, né, porque você ter uma fragilidade na indústria, você tem vazamento de informação, você sim. tem projetos, né, que são, confidenciais, né, e travam, a evolução mercadológica de algum produto. A cloud, você vai ter toda essa parte de acesso remoto aonde você quiser, e sem contar da facilidade de você ter uma expansão muito facilmente, conseguida, né, porque você não precisa ter investimento em equipamento físico, mas e sim em contratação de serviços, né. E IA, hoje, quem não sabe trabalhar com IA, não consegue trabalhar com uma quantidade massiva de dados, não consegue tirar informações, não consegue filtrá-las de maneira correta, né. Então isso dentro da indústria é primordial. São os 3 pilares que a gente considera para a transformação digital da indústria. Contempladas, então, na trilha específica para essa área, mas eu gostaria de voltar aqui para falar mais sobre as empresas, Daniela. Para a empresa que percebe que precisa sim qualificar a equipe, que o aperfeiçoamento é algo fundamental, mas ainda não sabe por onde começar. Qual é o primeiro passo que você orienta aqui na CBN? Entrar no site Senai Paraná Trilhas. Ali você vai ter
todo o apoio que você precisa para poder montar uma trilha personalizada para o teu time. Então o site está muito bem estruturado para atender tanto as empresas quanto as pessoas, né, a pessoa física, então PJ e PF, e ali você tem todo o apoio para poder desenhar a tua trilha. Eu vou reforçar aqui, é o senaipr.com.br/trilhas. senaipr.com.br/trilhas. Já vai preparando aí o endereço para você conhecer mais. E, Calegari, e para o profissional, quero também esse olhar por aqui, que deseja se atualizar nesses 3 pilares que você comentou. Por que que vale a pena pensar nessa jornada de formação e não apenas fazer um único curso hoje em dia? Porque, na verdade, pensar em um único curso, muitas vezes, e muitos profissionais fazem isso, é um belo de um erro. Porque a tecnologia evolui de maneira absurda. Uhum. Então, focar em um único é como se você, os alunos, normalmente, os egressos, eles pensam do tipo: "Eu vou fazer um curso e cheguei no final da minha jornada". Na verdade, é o início dela. Exato, Então eles exato. têm que continuar com estudo constante, né, dedicação. Eu costumo brincar com os alunos que você tem que ter hora cadeira. Uhum. Hora cadeira, você tem que sentar e estudar, né, não tem milagre. E assim, é controlar às vezes a ansiedade, principalmente daqueles que querem mudar de carreira, né, que querem abraçar o mundo com as pernas, né, pegar a maior parte de conteúdo ou de áreas de atuação. Mas não, tenta seguir uma trilha como a gente desenvolveu, né, ou Sim. seja, siga a trilha, ao final você vai ter o reconhecimento através de certificado, através dos badges digitais, né, então você vai ter como mostrar para o mercado a tua qualificação. Que importante vocês terem citado sobre isso, que é uma jornada, é uma trajetória, é uma trilha a ser percorrida, não acaba num curso só, ainda mais na velocidade, né, de informação, de novidades que a gente vive. Calegari, muito obrigada pela sua participação no episódio aqui do Momento Indústria. Eu que agradeço, foi um prazer. Também, Daniela, meu muito obrigada tê-la aqui conosco, foi um prazer. Prazer foi meu. Obrigada. E eu aqui na CBN agradeço a Daniela Gumiero Fernandes, ao Cleverson Calegari, foram os nossos 2 convidados aqui neste episódio do Momento Indústria do Sistema FIEP, e eu reforço que para você conhecer mais as opções, para você descobrir a trilha mais adequada para a sua carreira, para a sua empresa, para a sua situação específica e também para os desafios da indústria, você pode acessar o senaipr.com.br/trilhas. senaipr.com.br/trilhas. Este episódio também vai estar disponível para você no cbncuritiba.com.br, no cbnlondrina.com.br, para você consultar esse site e compartilhar. Muito obrigada mais uma vez pela companhia e eu te espero no próximo episódio.